Bom dia, a gente vai apresentar o nosso projeto semestral de Física 2. Eu sou o Giovanni. Meu nome é Luiz, meu nome é Rafael. Eu sou o Paulo. E a gente é a equipe 4 da turma 2 do Laboratório 2. Bom, aqui são os objetivos que a gente vai abordar no nosso projeto semestral. O primeiro deles é explicar o funcionamento do motor elétrico. Então a gente vai mostrar como é que funciona, basicamente, e vai construir um motor do tipo escovado, né? Daqui para frente o Rafael Zac ele vai falar como funciona o motor direitinho e os tipos. A gente vai mostrar o funcionamento de um reostato e, na prática, como esses dois itens se conversam no autorama. O reostato está dentro do controle e o motor está dentro do carrinho. Bom, aqui foram os assuntos que a gente abordou no nosso projeto, em paralelo que a gente também teve no laboratório de física. Campo magnético e bobina presentes no motor, os ímãs permanentes que criaram um campo magnético constante, reostato presente no nosso controle, corrente elétrica e, por fim, o torque sobre uma espira que vai explicar o funcionamento do motor. O funcionamento do motor elétrico se dá por uma corrente que percorre a espira e um campo magnético constante. Esse campo magnético vai do norte ao sul e são formadas duas forças em sentidos opostos devido à regra da mão direita. Essas forças não são colineares e assim é gerado um torque na espira. O motor elétrico não foi utilizado apenas uma espira, e sim várias. Isso é uma bobina. Isso aqui é uma foto do nosso motor elétrico que a gente fez no laboratório. Bom, nesses slides eu vou mostrar como nós fizemos para construir nosso motor. Primeiramente, criamos um CAD em 3D com o nosso suporte do motor. O suporte será de madeira. Na imagem ao lado, temos os materiais que nós utilizamos. Primeiramente, o ímã para criar o campo magnético constante, o fio de cobre para criar a bobina, um parafuso M10 e um eixo com suas abraçadeiras para fixar no suporte. No slide ao lado, temos uma etapa que nós fizemos para passar o eixo sobre o parafuso. Fizemos um furo no fuso e assim o eixo passou e podemos fixar o eixo agora no suporte. Posteriormente, vamos enrolar o fio de cobre no fuso para criar a bobina. E finalmente, temos o motor montado com os ímãs que havia comentado, a bobina no meio e depois virá uma fonte que será conectada na bobina para gerar uma corrente elétrica e assim o motor funcionará corretamente. Existem dois tipos de motores elétricos, o escovado e o não escovado. Sendo que a principal diferença entre eles é que o escovado tem um comutador, que alterna a corrente elétrica. No nosso projeto, a gente fez um motor elétrico que é escovado. O reostato ele funciona como uma resistência variável, ou seja, uma barreira variável que dificulta a passagem de corrente elétrica no circuito. Então aqui, à medida que a gente diminui a resistência, a corrente aumenta. E pela fórmula da resistência elétrica, como podemos ver nesse vídeo, à medida que apertamos o controle do reostato, a resistência diminui e a corrente aumenta, fazendo assim com que a velocidade do carrinho também aumente. Após a montagem e compreendimento de como o motor elétrico funciona, concluímos que a teoria por trás do motor elétrico não é tão complexa e suas aplicações são bem amplas, pois comparado com o motor a combustão não possui tantas complicações. O aproveitamento energético de um motor elétrico atual é de mais de 95%. Comparado ao motor a combustão de 25%, a diferença é bem alta, indicando que no futuro, onde o aproveitamento de energia será fundamental, o motor elétrico será amplamente utilizado. Disso, concluímos que é possível variar a força do motor elétrico com processos simples, como variar a corrente que passa pelo motor. Desse modo, não sendo necessária uma superestrutura para controlar o motor. Como no exemplo que a gente usou, o autorama, com um simples reostato no controle, variando a corrente que passa pelo circuito, é evidente a mudança de velocidade do carrinho.